E aí, meu amigo Léo, Opa! E aí, nós? Tudo como é que bem? vai? Professor Lorival, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem, de bom demais. E aí, como E é que essa você tá? quarentena Tudo aí? na paz? Johanny, tudo bem? Saudades. Oi, Johanny, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live, Johanny. Opa! Lara, seja bem-vinda, Lara. Isso aí é todos seus amigos, né, Leozão? A Lara, Johanny. Johanny ela foi minha aluna e a Patrícia, minha mulher, entrou agora. Olha o Marqueira aí. Ô, Marqueira! Bem? E aí, Mike, seja bem-vindo. Ricão, todo mundo entrando aí. Ótimo, Ó. ótimo. E aí, como é que você tá? Tudo na paz? Na Tudo na paz, quarentena amigo. aí? Pois é, fiz 20 semanas de quarentena aqui, Ah, aquela quarentena bem rígida mesmo, né? Só saía para ir ao supermercado. Mas depois eu já voltei ao trabalho atendendo os alunos nas suas casas, nas suas residências, né? O trabalho do personal com o Timix. E aí foi isso. Agora eu tô trabalhando em casa também com doutorado e estava fazendo as lives. Agora deu uma pausa nas lives com atividades físicas, aham. porque a gente está acreditando que aqui em Uberlândia logo logo nós vamos retornar às atividades das academias. Como é que Ó, tá em isso é São bom. Paulo? Por aqui tudo parado. A gente tem uma ideia que dia 10 de maio volte, mas não tem nada certo ainda, né? Por E enquanto tem ainda algum não. protocolo de funcionamento, assim, que as academias fizeram ou não? Então, na verdade saiu dois protocolos, né? Duas guias que quando voltar às atividades. Mas na verdade são recomendações de cuidados, né? Eu acho que ainda não tem nada certo se a partir do dia 10 as academias retornam, né? Tá. E os seus Ó, alunos conversam com você? Têm vontade de voltar? Como é que eles estão? não, Estão tá todo ansiosos? mundo, tá todo mundo desesperado querendo treinar, Aqui né? também. Tá doido. Choque tá aí, professor de kickboxing das Ó, show. antigas. Seja Isso aí, bem-vindo. Choque. Seja bem-vindo à nossa live. Carlos Eduardo Choque. Saudades. Bom, eu vou começar aí de uma forma mais formal, né? Apresentar o professor Lorival, para quem não conhece, professor de Taekwondo e um amante da pesquisa também, né? Tá no seu doutorado aí, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas cresceu dentro das artes marciais, faixa preta de Taekwondo, segundo Dan, né, Loris? Isso, segundo Dan. E sobrinho de um grande amigo meu, Dom Rodrigo, quem hoje está no exterior, né? E, Isso. mas a gente sente a maior falta Sobrinho dele do aí. Chico também, né? Que ele é Vou meu deixar você mestre. falar. E esse é o mestre, né? Que é o mais importante, né? Isso. Eu vou deixar você falar um pouquinho, se apresentar e depois a gente volta para a live, pode ser? Pode ser demais, tranquilo. Ótimo. Bom, então, como o Leozão já disse, eu sou professor de Taekwondo, faixa preta. Eu iniciei no Taekwondo aos 8 anos de idade, né? Com o meu tio e mestre de Taekwondo. E estou aí até hoje na batalha. Fiz algumas pausas por necessidades por força maior, né, do que a mim, mas consegui retornar e estou firme e forte aí no Taekwondo. Também busco sempre conhecimento nas outras áreas também, no boxe, o próprio Léo já me ensinou boxe, já me passou muita coisa sobre o boxe. O Muay Thai também, a primeira aula de Muay Thai mesmo, de verdade, que eu tive, foi com o Léo, né? Não foi em outros lugares, não conseguiu esse Muay Thai original que a gente conhece, que a gente sempre busca o conhecimento na fonte. E hoje faço o Muay Thai indicado aqui com
com um amigo do Léo, que ele me indicou aqui em Uberlândia, que estou adorando, cara sensacional, que é o professor Gledson, Gledin, né? E também estou treinando Muay Thai. Então, a parte de artes marciais, minha história é essa. Eu comecei criança e estou até hoje aí, com algumas pausas que eu tive que fazer por força maior. Na parte da pesquisa, eu também estudo, faço doutorado em Química, né? E não consegui conciliar essa parte da minha pesquisa na parte de esporte, educação física, como o Leozão é doutor aí na área de fisiologia, né, Léo? Bioquímica e farmacologia. Bioquímica e farmacologia. Farmacologia. Acaba que a gente aproxima de levezinho ali, a gente tem uma certa Tá. Tá na próximo, né, química Jorge? e tô aí no doutorado, mas é um prazer, viu, Léo? Obrigado aí pela oportunidade de estar com você, de aparecer no seu Instagram aí. É uma honra para mim, tá? Conhecer seus Opa, alunos, todos seus seguidores. eu que agradeço, eu que agradeço. E Bom, você, Leozão? Conta aí, se apresenta aí para quem não te conhece. eu tô nessa área de lutas há muitos anos também, né? Comecei criança, eu comecei no karatê, em Uberlândia. Para quem entende um pouquinho de karatê, vai conhecer o Marcos Vinícius, né? Hoje é Shihan, né? Que é um dos professores mais conceituados, não só de Uberlândia, mas eu acho que do país inteiro. E eu comecei a treinar com ele muito cedo. Depois eu saí do karatê, fui pro Kung Fu, treinei com o Douglas. Um abraço ao Douglas aí, né? Lá da Garra Jin. E depois eu fui para Wushu Kwan, do Mestre Sheng. E aí foi fazendo a minha caminhada. Comecei a lutar. Oi? Treinei no Não sabia que Sheng. eu tinha treinado com o Shen. Treinei na academia do Sheng, eu acredito que quase 10 anos ao Ó, todo. É, e ele muito tempo, é né? essa fera mesmo que o pessoal fala, Leozão? Oi? Ele era, ele era fera mesmo, igual o pessoal fala dele, que eu não Entende conhecia ele. muito, entende muito. Entende, sempre entendeu muito. E aí eu fui para a parte de sandá, de boxe chinês, gostava muito. Ó, mestre Fukuda tá aí, ó. Meu mestre Ô, no Falcão, Taekwondo. já fui na Obrigado, academia do mestre, por Falcão, prestigiar. tanto Filipão, dele. Fernanda, minha amiga da infância, né? Desde a infância, né? Filipão tá aí também. E aí eu fui pro Sandá, e aí do Sandá eu migrei pro kickboxing, pro Muay Thai. E aí não larguei essas duas, né? Nunca mais deixei de treinar. E aí já conheci seu tio, mas o seu tio, o Dom, ele sempre me passou muita dica de chutes, né? De técnicas, que eu acho que é uma coisa, quem é meu aluno vai saber que, para mim, eu priorizo técnica mais do que tudo. Tamo juntos, mestre. Obrigado, mestre Leandro Fukuda. Um grande abraço, saudades. E aí eu priorizo muito essa questão da técnica. E aí, numas conversas, eu me apaixonei pelo Taekwondo, né? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para cá estudar. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, eu me matriculei numa academia de Taekwondo e dei sorte, né, de poder treinar com o mestre Fukuda, né, Leandro Fukuda. E é um cara que tem uma qualidade técnica e um conhecimento não só de taekwondo, da parte técnica, mas da preparação física e do treinamento é surpreendente, né? Aprendo todos os dias com ele lá. Opa, Andrew, tudo bem? Fê, obrigado. Pati, todo mundo aí chegando. Eu tava vendo esses dias, apareceu aqui para mim, eu até vi essa reportagem no dia que aconteceu. Eu faz Ah, muitos anos essa reportagem. Eu não, na época eu ainda não te conhecia, mas eu estava vendo aqui, não sei se foi no Facebook, se foi no Instagram, uma reportagem que você apareceu na TV Globo, né? Você e uma equipe, se eu não me engano, é do Mestre Fukuda, de taekwondo e fazendo demonstração lá. sim, sim. Como é que foi isso Foi, aí? Conta pra gente.
Não, é muito legal, né? Por incrível que pareça, a Academia Ataque ela é abençoada com isso, né? Nós já aparecemos várias vezes, não só o Taekwondo, mas a parte de Taekwondo, enfim, sei lá, várias e várias vezes já apareceu na televisão, mas a parte de boxe, Muay Thai, o pessoal tem um contato muito bom com a televisão, então já aparecemos algumas vezes aí. Isso é bom, né? É uma forma incrível de você poder divulgar conhecimento, né? Divulgar arte marcial, né? E durante esse momento lá, como é que foi tenso? Como é que é? Porque uma Ah, é coisa é muito você estar na tenso, né? academia, É muito tenso treinando porque você não pode assim. errar, né? Na verdade é essa, né? Você tá ali e não pode errar, você tem que apresentar. Muitas vezes o período de apresentação é muito curto, então tem que ser uma coisa muito sucinta. E ao mesmo tempo você tem que imaginar que seus pares, todo mundo que é da luta, está assistindo, né? Você tem que fazer muito bem, né? Feito, né? Ainda Tem que bem que a apresentar parte e de representar, chute né? a parte de chute de 540 quem faz é o Messi Fukuda, né? Deixa para ele que quebramento com 540 deixa que ele que faz. Esse chute de É, né? Mas me conta de você, Loris. Você fez o exame de segundo Dan agora recentemente, né? E, eu vi que eu vi não, né? Já sei de já há um tempo que você tem um programa espetacular aí na cidade de um novo treinamento que mescla artes marciais, não é isso? Você Sim, conta um pouquinho pra gente? conto sim. Leozão, nós podemos dizer que é uma nova modalidade. Por que que nós podemos dizer isso? Porque foi patenteado pelo meu mestre, Dom Rodrigo, com uma modalidade chamada Thai Mix, né? Qual que é a ideia do Thai Mix? O Thai Mix é uma luta voltada para mulheres exclusivamente, tá? Então é uma modalidade que segue uma metodologia que nós desenvolvemos com um mix de artes marciais, movimentos de artes marciais, como socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, né? Não trabalhamos a parte de solo ainda, nós não temos uma metodologia para trabalhar a parte de solo no Thai Mix. Então as mulheres só treinam a parte de street mesmo, né? A parte em pé, striker mesmo, a parte em pé. E não tem contato físico entre as mulheres não entram em combate. Essa Legal. modalidade foi desenvolvida pensando justamente no fitness, né? No fight fitness. Aquelas pessoas que querem treinar, que querem suar, que querem queimar calorias, elas, mas não querem entrar em contato, em choque, né? Trocação, pancadaria, aquela coisa que a gente já conhece das artes marciais, do taekwondo, do muay thai, do savate, né? E enfim, do kickbox. A gente criou essa metodologia, essa modalidade chamada de Thai Mix. E aí nós vamos trabalhando com ela e dá muito resultado, principalmente na parte das turmas personalizadas, que são turmas até 4 alunas, né? Hoje eu estava dando aula para uma menina, aí ela mediu no Apple Watch dela, aqueles reloginhos lá, né? Que mede caloria e tudo mais, queima de caloria. No relógio dela, acusou uma queima de 478 calorias. A gente tirou até uma foto. Eu achei muito, né? E aí, Bacana, então, legal. elas adoram, elas batem demais. Eu ponho a mulherada para bater. A mulherada tem que dar pancada nesse aparador aqui. Elas não batem uma na outra, não, mas no aparador elas batem, viu? Nossa! Aí isso é bom, né? Ontem com o professor, com o mestre Cida, a gente estava discutindo realmente isso daí, a parte recreativa da arte marcial, né? O tanto que a arte marcial cresceu e o tanto que ela faz bem como um meio saudável, né? Como uma atividade saudável, né? Mudou muito e eu acho que hoje é um dos principais pilares, né? Digamos assim, para alguém procurar uma arte marcial, acho que é essa questão de ganhar saúde, né? De manutenção da saúde física e mental, né? Eu acho que Além isso é. da saúde física e mental, o pessoal, eles buscam, né?
tá associado com a manutenção da saúde mental, mas eles buscam uma válvula de escape do estresse do dia a dia, né? Que antigamente o pessoal buscava arte marcial para defesa pessoal, ponto Sim. final. Né? Na década de 80 e na década de 90, década de 70, enfim. Nos anos 2000 mesmo, o pessoal buscava arte marcial com aquele objetivo de aprender a se defender, né? Ou Aham. aprender numa situação de agressão, saber o que fazer. Com Hoje já certeza. mudou a situação. Pelo que nós vemos aqui, e nós mesmos já conversamos entre isso, o pessoal não está afim mais de entrar em combate. A maioria das pessoas. Né? Muitos até É verdade. apreciam o combate, gostam de assistir às lutas, mas não estão dispostos a entrar. Aí entra no que você falou, né? No uso recreativo das artes Uso marciais. recreativo. Verdade. É, Show, gostei do termo. eu vou fazer um adendo aqui com relação a isso e depois eu queria escutar a sua opinião. E aí eu vou pedir quem estiver na live aí, se quiser comentar, fazer perguntas, interagir com a gente, tá? Fica à vontade, porque o objetivo é esse, né, da live, né? A gente Isso. interagir com vocês aí, sugar o máximo possível de mim do Lorival aí, tá? E ainda poder Bom, aprender com vocês, né? Porque, querendo ou não, a então, gente aprende. Né? é verdade, verdade. Nós chegamos numa nova era da arte marcial, né? Eu acho que a palavra em si significa esportivização da luta, né? Esportivização da arte marcial, né? A arte marcial no passado ela tinha uma outra função, que era ensinar técnicas de combate, né? Muitas vezes combates letais, mortais, né? O indivíduo ele tinha uma chance só de vencer um adversário, né? Porque ou a luta era feita com espadas ou com armas, armas curtas, armas médias, longas, né? E quando era feito com as mãos, era uma luta de matar e morrer, né? Nayara, tudo bem? Elvis, tá aí. E eu acho que o objetivo mudou, né? Com a tecnologia, com o avanço da sociedade, mudou, né? As artes marciais elas estão se tornando esportes de combate. Uma após uma está se tornando esporte de combate. O que caracteriza uma arte marcial? A arte marcial é caracterizada por possuir um aspecto marcial, que significa militar, né? É uma relação direta com o militarismo, né? E é uma coisa interessante isso daí. Por exemplo, esportes como o boxe, o kickboxing, o boxe francês, aí tá a camiseta aí, né? O taekwondo e tantas outras, karatê, né, também, e tantas outras lutas, elas se tornaram, ou quando não, estão se tornando esportes de combate, né? O que é um esporte? O esporte ele é caracterizado por regras, né? Quando você é, pega uma arte marcial e inclui regras nessa arte marcial, o que vai acontecer é você criar um esporte. Opa, isso aqui não posso fazer. Por exemplo, no taekwondo, durante um combate do taekwondo olímpico, estou dizendo, né, do esporte, quando você vai fazer um combate, você não pode agarrar o adversário e dar uma queda nele, né? E eu acho isso extremamente interessante discutir isso, porque eu acho que o futuro das artes marciais são todas se tornar esportes, né? As que estão se tornando esportes de uma forma mais rápida estão ganhando maior espaço na sociedade. Jiu-jitsu, por exemplo, né? Um bom exemplo disso, né? O boxe, até a gente estava falando disso ontem, ele nasceu há mais de 3.000 anos atrás, né? Tem relatos históricos de egípcios que treinaram boxe, né, no passado, né? Não com o nome de boxe, mas com o nome de pugilato. E muito antes desse nome pugilato, porque esse nome pugilato ele vem da Grécia Antiga, né? Então tem relatos de historiadores que falam que o boxe tem 6.000 anos, porque isso Nossa. é uma atividade inerente do ser humano. Guerrear, lutar, faz parte do ser humano, desde o seu nascimento, né? E aí eu queria saber sua opinião a respeito disso também, porque muitas vezes o professor ele fica até meio na corda bamba com relação a essa questão entre esporte e arte marcial. Ah, eu ensino arte marcial. Não, eu ensino esporte. Mas dia após dia,
você, eu acredito que você também deve ter pensado da mesma maneira, as lutas estão se tornando esportes, né? Esportivas, né? E quando ela se torna esporte, ela tem dois objetivos. Ou se pratica por saúde e bem-estar, ou se pratica com o ato de ganhar, de vencer, né? Competição, né? Nossa, Léo, foi tão completa, tão rica a sua colocação que ficou até difícil para eu complementar alguma coisa aí, né? Mas eu enfrento esse problema nas minhas aulas, sempre quando eu vou preparar as minhas aulas. Porque eu tenho alunos que não gostam de entrar em combate. Se eu pedir para o aluno colocar um protetor de tórax, colocar a caneleira, eu tenho uma aluna em específico que ela teve um dia que ela pediu para sair da aula. O dia que eu pedi para colocar colete, caneleira e capacete, não gosta mesmo, tá? E a arte marcial, aquela parte do Poncê, aquela parte da defesa pessoal, já não é um treino muito dinâmico. Já é um treino mais, vamos dizer assim, repetitivo, né? Então, nessa situação, a gente tem que sempre manter um equilíbrio aí. E eu tenho essa dificuldade. Trabalhar o que no Taekwondo? Trabalhar a parte esportiva ou trabalhar a parte marcial? Porque por mais que você tenha pessoas ali, alunos, que não queiram o esporte, que não queiram colocar o protetor e soltar o pé e marcar a pontuação, tem aluno que já fica louco. A hora que você pede para colocar um protetor ali, ele quer e acha bom e sorri de um lado ao outro. Esses dias eu dei um treino de combate lá na academia. Os meninos entraram em combate, tudo com proteção certinho. Depois me mandaram mensagem no WhatsApp. Nossa, eu adorei, gostei demais, estava precisando disso. Porque querendo ou não, dá uma boa desestressada. Então, realmente, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu tenho essa dificuldade de saber que rumo tomar na direção do Taekwondo aqui com as minhas turmas. Por Legal indicação demais. do meu tio, do meu mestre, Dom Rodrigo, eu estou focando mais na parte marcial do Taekwondo, que é que consigo agradar mais pessoas, e com isso eu, de vez em quando, eu deixo alguma parte mais esportiva, alguma parte mais do combate. Mas o Taekwondo em específico, a grande dificuldade que eu vejo de a gente aproximar as técnicas de combate com os combates reais que eles realizam nos campeonatos pan-americanos, nos grandes campeonatos, é a parte eletrônica do Taekwondo, né? Porque como que você vai comprar um equipamento de Taekwondo que custa 15 mil reais um par de coletes? Verdade, verdade. É, Como que você vai fazer isso? é, Então, ao mesmo tempo que é uma tendência o taekwondo se esportivizar, a gente se esbarra na dificuldade financeira de acompanhar essa esportivização, concordo. E né? isso já é um grande problema. Eu também observo muito isso, né? Que já O não deu professor, ó, o diferente. Paulo. Ó, Paulo, tudo bem? Aí, Lores, o Paulo tá aí. Paulão tá aí. Fala, Léo Lores, tudo bem? Seria a parte esportiva da arte marcial apenas mais um braço da modalidade? E caberia ao professor saber trabalhar isso nas duas? Interessante Isso. demais. E junto com Ótimo. com a pergunta dele tem a do Aguinaldo. Aguinaldo, um abraço. Professor Ótimo. Aguinaldo, faixa preta de kickbox e taekwondo. Ó, trabalho as duas partes. Legal. Mestre Túlio entrou também aí, ó. Opa! Obrigado, mestre Túlio, pelo prestígio. Ó, pessoal, obrigado aí. Ó, Qualquer coisa, qualquer participação, interação com a gente aí é muito bem-vinda, viu? Podem perguntar, fiquem à vontade. ó. Eu acredito que sim. Eu acho que a esportivização ainda é um braço, né? Existem pesquisas mostrando que isso vai estar muito além nos próximos anos, mas é um braço ainda. Ainda a gente reluta e trabalha arte marcial, né, Paulo? A verdade é essa, né? Né, Aguinaldo? Eu acho que ainda cabe ao professor, ao mestre, ainda continuar com esse braço da arte marcial, forçar os alunos, mesmo aqueles que querem competição, competir, ou mesmo, né, treino de competição dentro da academia, forçar eles também esse aspecto
da arte marcial, esse aspecto filosófico, esse aspecto de treino, né? Eu acho que é importante isso daí, né? A arte marcial. O boxe ele já nasceu numa outra história, né? A gente fala que o boxe ele tem uma filosofia, assim como o kickbox tem, né? Mas a filosofia é uma filosofia de respeito extremamente, eu diria, extremamente diferenciada do que é, por exemplo, o taekwondo e o karatê, né? Você tem um respeito, mas o respeito ele parte por bom senso e por respeito ao seu colega de treino, né? Porque o boxe ele funciona muito com essa relação, essa interatividade do ser humano um com o outro, né? O kickbox, o Muay Thai, eu acho que vem muito por aí. Apesar de várias Entendi. pessoas dizerem que é uma arte marcial, o Muay Thai hoje que treinamos, ele é baseado no esporte, né? Ele tem regra, né? A partir do momento que você clincha alguém no Muay Thai e vai tentar dar uma cinturada, uma queda, aquilo é um golpe que não é possível no Muay Thai, né? Então, quando você faz isso, quando você coloca regras numa arte marcial, ela se torna um esporte, né? Então, o Muay Thai, hoje, o que treinamos também é um esporte de combate, né? Ó, Érico, seja bem-vindo aí também. Maiqueira fez uma pergunta aqui, hein? Vamos lá. As artes marciais evoluíram muito na mecânica dos movimentos, verdade. O time mix leva em consideração a correta evolução dos movimentos de chutes e socos, assim minimizando possíveis lesões? Opa, boa pergunta. Ô, Maico, muito obrigado aí Luciana, pela seja pergunta. bem-vinda. Uma excelente pergunta, tá? Obrigado mesmo, eu vou te responder ela. Com certeza, o que diferencia, eu até gravei um vídeo, a gente fez um vídeo aqui, a gente foi entrevistado pela emissora local aqui da cidade. O que diferencia o Thai Mix, que é uma modalidade Fight Fitness, das outras modalidades Fight Fitness aqui da nossa região e que nós conhecemos, vemos aí na internet o tempo inteiro, é a preocupação com a execução correta das técnicas. Até mesmo por isso, eu tenho professor que me ensina a parte do Muay Thai, por exemplo, para eu não fazer bobeira com a parte de joelhada, a parte de cotovelada, né? Até a parte mesmo de socos mesmo, tá? A parte de chute eu já domino mais, que é a parte do taekwondo. Agora a parte mais voltada aí do Muay Thai e de outras modalidades, do boxe, por exemplo, eu sempre estou ou buscando, pedindo socorro para alguém, para o Leozão mesmo, já me ajudou várias vezes, ou contratando professores aqui da minha cidade para poder me ajudar. E sempre busco referências que eu confie, né? Eu sempre busco referência na referência. Por exemplo, eu tenho o Léo como uma grande referência para mim, né? Até já participei das aulas dele. Então eu peço para o Léo, quem você me indicaria como professor de Muay Thai, por exemplo? Aí o Léo fala, ó, lá na sua cidade é o Gleidson, tá? O Gleidson ou o Rafael, procura esses dois aí. Caso contrário, já não é Muay Thai tradicional. Não é que os caras não são bons, mas não é aquela coisa tradicional que a gente conhece, não é o conhecimento que você está buscando. Eu entendo o recado e vou buscar sempre a indicação que o Léo, no caso do Muay Thai, que é o Léo que me indica sempre, tá? Mas com certeza a gente leva em consideração a execução correta dos movimentos, para não exatamente para não haver lesão. O princípio fundamental do Time Mix é preservação do aluno, tá? A gente preserva o aluno. Tanto é que desde que eu assumi o Time Mix, eu não tive nenhuma aluna que se machucou, graças a Deus, tá? Ó, ó, Fabiano. Fabiano, seja bem-vindo aí. Fabiano fez um comentário aqui, ó, isso é verdade, ele me levou pro Messi Nelson. Um abraço pro Fabiano e pro mestre Nelson Celeri. Nelson Celeri é um mestre extremamente importante na minha vida. Eu devo muito a ele, tanto na parte de treino, de técnica, como mais ainda na parte filosófica, como pessoa. É um cara que é muito importante estar do lado dele. Obrigado de coração, viu, Messi? Ó, Maiqueira perguntou outra coisa. Qualquer arte marcial é repetição para chegar na perfeição. Ainda assim leva muito tempo. Verdade. Por ter esse mix, as pessoas podem achar que o chute de taekwondo é diferente do Muay Thai. Assim dificultaria muito. O que você acha, Loris?
Mas Deixa aí eu você tem ver que aqui. assumir uma modalidade em si, né? O chute tem que ser assumido numa modalidade, é isso, né? Na verdade é isso, né? É, por exemplo, não daria um grau de liberdade para cada um fazer um chute diferente, tem um padrão de chute, né? Sim, com certeza. Aqui no Timix, eu não prendo o aluno num padrão de chute. Eu me preocupo que ele execute o chute com a mecânica correta. Se vier, vamos imaginar que vem uma aluna, uma praticante do Muay Thai que não quer treinar mais Muay Thai ou mudou de cidade, o professor que ela gostava não tem aqui, e ela quer treinar uma coisa só para desestressar, gastar as calorias dela. Eu não vou ficar corrigindo o chute dela, falando, ó, o seu chute é um chute do Muay Thai. Você tem que fazer um chute mais próximo do Taekwondo aqui no Thai Mix. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou reparar se ela está girando o pé, eu vou reparar se ela está levantando o calcanhar, pondo na ponta do pé, forçando mais na ponta do pé, se ela está girando o pé pelo calcanhar. Eu vou ver como é que está a movimentação de tronco dela na hora do chute, se ela está jogando quadril, se ela não está jogando quadril. Então, essas coisas a gente se preocupa. Mas eu não me preocupo em encaixar o chute do aluno no chute padronizado de determinada arte marcial. Se ela soca correndo, se ela chuta, tem um chute mais parecido com o do Taekwondo ou mais parecido com o do Muay Thai, a gente não vai ter problema com relação a isso. Eu não vou tentar tirar esse automatismo, que já é um automatismo correto da praticante, por mera vaidade minha, por ser do Taekwondo, eu quero que a aluna chute igual aos praticantes de Taekwondo. Tá? É, Mas ótima legal, pergunta, gostei legal, demais aí. legal. Eu acho isso importante porque quando você vai ensinar uma outra modalidade que é específica, você tem que colocar o aluno naquele padrão, né? É, por exemplo, o Muay Thai, dentre as lutas, ela tem um padrão de chute muito específico. Que você, quando entra numa academia, você percebe e fala, olha, esse é o chute do Muay Thai. A primeira coisa que você vai ver desde a mecânica da movimentação de mão, que começa lá em cima, com a mão cruzada, jogando para baixo ou para o lado, faz, né? Junto com o chute na ponta do pé, o chute inteiramente na ponta do pé, tudo isso daí vai dar um padrão específico para o Muay Thai. Eu até arrepio quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas dizendo que o Muay Thai é muito parecido com o kickboxing, Hum, ou o Muay Thai e o boxe são exatamente iguais, a única coisa que não tem é cotovelo, chute e joelho, né? Isso para mim eu me arrepio com isso, porque eu sei que, na verdade, o Muay Thai tem um padrão totalmente específico. Por exemplo, o boxe do Muay Thai é completamente diferente do boxe ocidental, digamos assim, né? Eu estou falando do boxe ocidental porque alguns professores de boxe hoje, grandes treinadores, eles não gostam do termo boxe inglês, né? Ontem a gente falou muito disso, porque com relação às escolas, né? Hoje você tem escola cubana de boxe, escola mexicana, escola americana, né? E as escolas se integraram num esporte novo, que é o boxe, né? Então, todo o mérito para os ingleses que inventaram a modalidade, mas hoje você tem um boxe, né? Boxe, né? E o Muay Thai não é simplesmente retirar os golpes de chute, cotovelo e joelho, que o boxe é completamente diferente, né? A posição das mãos, o giro do tronco é completamente diferente, né? O ritmo, digamos assim, o ritmo também é uma coisa que influencia, né? a cadência, né? A O cadência, é ritmo seria verdade. cadência, o ritmo seria cadência, né? Cadência, é Ou não? verdade, verdade. Também, eu acho que é o principal. Dentre os esportes, talvez uma das principais coisas que mudam dentre qualquer esporte é ritmo e cadência. Perfeito, perfeito. O ritmo como uma coisa mais grandiosa e a cadência como uma coisa mais específica, né? É lógico que velocidade, força, potência muscular, resistência muscular, isso tudo vai influenciar, né? Mas eu acredito que ritmo é uma coisa que mais muda entre os esportes, né, de combate. Professora Nadia Sheik, muito obrigado por prestigiar nossa live. Professora Nadia Sheik, hoje é professor, hoje não, né? Há muitos anos é professora
da UFO, foi minha professora da especialização em treinamento desportivo. Muito bom, obrigado pela presença. Temos também alguns membros de outros países aí, galera. Ó, Em 2016 ou 2017, eu fui para a França para fazer um curso intensivo de Savate lá, né? E fiz muita amizade com o pessoal conta de um outros pouco países e desse. aí, junto com a gente. Obrigado. Turma, eu vou pedir por gentileza que vocês também participem com perguntas, curiosidades. Fica à vontade, qualquer tipo de pergunta para a gente é fundamental, viu? Pode perguntar mesmo, Kiko aí, está se tornando um Moicau de grande prestígio, Maiqueira aí, que é Maidan, né? Quando eu falo esses termos Muay Thai, Muay Thai, para quem não entende muito do Muay Thai, são estilos de lutadores, né? Aí depois eu queria até que você comentasse um pouquinho a respeito disso, né, Lores, do Taekwondo, mas no Muay Thai a gente tem 4 estilos básicos de lutadores, né? O Muay Fiman, que é um lutador mais inteligente, que chuta bastante, né? Faz boas pegadas de perna, e, pelo amor de Deus, eu estou falando da maneira mais geral possível, né? E você tem o Muay Thai, Cal significa joelho, né? É um clinchador nato. Você tem Muay Mat, que é um lutador que anda muito para frente, ataca muito com a mão e chutes baixos. E você tem o Muay Thai também, né? São 4 estilos aí. Desses estilos, hoje você tem muitos outros subestilos de lutadores de Muay Thai, mas no Taekwondo eu acredito que também tem isso, né? Estilos de lutadores, uns com mais ritmo, outros com mais relação com contra-ataque, é isso, né? Com certeza. Não temos essa classificação, igual temos esses 4 estilos, né? No Isso, Muay Thai, de lutadores. Mas no Taekwondo você observa bastante essas características. Eu ando acompanhando muitos campeonatos. Tem aqueles lutadores que eu falo que é mais porrador, que os caras que vão para trocação mesmo, né? São muito fortes. Inclusive tem um russo aí que está acima de 80 quilos no esporte olímpico. Ele, inclusive, é primeiro lugar do ranking mundial. O cara é. Nossa, ele é diferenciado. Ele tem uma flexibilidade, uma potência nos golpes. Ele, a hora que é para trocação, ele entra na trocação. A hora que é para aquela parte mais estratégica do taekwondo, como por ser por sensor eletrônico, ele também é muito fera na pontuação. Então, assim, o cara para desbancar aquele cara lá vai ser complicado, viu? Eu acredito que ele será o próximo campeão olímpico. E tem aquele tipo, aquele taekwondo mais old school, né? Velha escola. O pessoal que espera para soltar ali um coice, um chichagui, né? Um contra-ataque, que usa muita perna de trás, que usa muito soco. Esse é o pessoal mais da velha guarda do taekwondo mais antigo. E tem o pessoal mais moderninho, mais perninha, que a gente fala, né? O taekwondo perninha, que simplesmente toca ali muito rápido, muito ágil, muito ligeiro, mas não tem aquela potência nos movimentos. Simplesmente eles conseguem marcar um volume de pontos muito rápido, mas não tem aquela parte mais marcial do taekwondo, né? Que devido à esportivização, que é o termo aí que o Léo já citou anteriormente, acabou se perdendo bastante, né? verdade. Mas tem Bom, sim os bom, estilos de lutadores. eu acredito que a grande parte dos esportes de combate hoje em dia tem esses estilos, né? O boxe você tem diferenciar, também ele é diferenciado, né? Você tem lutadores que são mais arredios, lutam mais na curta distância, outros preferem longa distância. O boxe olímpico, no caso, mais ritmado, com um volume de golpes muito maior, né, do que o boxe profissional, né? Ó, o Ó, Félix teve fez uma uma pergunta aí, pergunta. né? Vamos lá, Fabiano. O que vocês acham que se deve fazer numa academia onde existem vários tipos de alunos? Os que querem apenas condicionamento e aprender defesa pessoal e os que querem subir no ringue e sair na mão? Boa pergunta, né? Boa, Como é boa. que você vai fazer isso com uma aula, com uma turma mista, né? Como é que você vai Heterogêneo. diferenciar heterogêneo, né?
Na verdade, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje em dia, né? Encontrada, eu acho que é o professor conseguir dar atenção para ambos e para que todo mundo consiga alcançar seu objetivo, né? Com certeza. Basicamente, nós falamos um pouco disso, não tão a fundo igual Fabiano, que é o nome dele? É porque que tá o Fabiano, nome Fabiano. cabeleireiro aqui, café? O Fabiano. Ô, Fabiano, eu e o Léo, a gente discute muito sobre isso, né, Léo? O que fazer quando o aluno quer subir um ringue, o cara quer ser um atleta mesmo, um atleta de alto rendimento. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feito é ter uma boa conversa, né? O aluno tem que se identificar com o professor, falar que tem um interesse, né, de subir o ringue, subir para um campeonato estadual, começar no pequeno, né, estadual, depois nacional, internacional. E aí o professor, dentro das suas condições na academia, se houver interesse da parte do professor, montar um plano estratégico para condicionar o atleta para que ele consiga subir no ringue, por exemplo, né? No caso do Léo aí, que dá aula, é professor de boxe, professor de Muay Thai, numa turma mista é meio complicado, né, Léo? Da gente jogar a turma ali, todo mundo bora fazer sparring, por exemplo. É, Né? Você pode até passar um sparring, mas focar no alto rendimento de é. sparring, como é que você vê isso aí, Leozão? Então, eu há 10, vão fazer 11 anos que eu sou professor de lutas, né? E nesses 11 anos eu já vivenciei de tudo, já construí estratégias muitas estratégias para alcançar esses objetivos, né? Eu já tentei dividir as turmas. No início eu trabalhava atleta num horário, os demais alunos no outro. Quando você tem um número X de atletas, como no caso quando você monta um centro de treinamento, não uma academia, né? Você até consegue trabalhar bem isso daí. Eu vejo que eu tenho muitos amigos hoje que têm centro de treinamento, não são academias. O foco é outro, né? Formação de atletas, né? E aí eu vejo que eles trabalham muito bem isso daí. Mas quando é academia, que o objetivo é outro, que é você ensinar de uma forma generalizada, aí complica, né? Porque você tem no mesmo espaço pessoas ou alunos que querem se tornar grandes dentro da modalidade, talvez não ser um atleta de alto rendimento, mas querem se tornar um bom lutador, né? Que eu acho que dessa parte, o Fabiano corrige se estiver errado, mas a grande parte desses alunos, eles querem se tornar bons lutadores. Muitas vezes eles não têm interesse de ser o número um do ranking, por exemplo, mas eles querem se tornar bons lutadores marciais, né? E, e aí você cai numa dificuldade, que é juntar todo mundo. Se você pega alunos que querem condicionamento e colocam junto com alunos que querem um pouco mais daquilo, mais contato, é, você cai num erro muito grande de aprendizagem. Você muitas vezes coloca aqueles alunos que estão com vontade de aprender, mas de uma outra forma, a forma de condicionamento, bem-estar, defesa pessoal, você pode acabar levando eles a terem receio da luta. E aí eles diminuem o aprendizado. Já os demais que querem um pouco mais, se você também coloca eles numa aula dessa que tem foco apenas com como condicionamento, você também influi no erro, que é tirar o potencial maior que ele tem. Que talvez eu acho que o maior potencial, a maior habilidade que a pessoa tem dentro da luta é a força de vontade, né? Lógico, o dom é muito importante, flexibilidade, coordenação, concentração, isso tudo é muito importante, mas eu acho que força de vontade é a maior delas. E quando Sim. você faz isso, na verdade é complicado. Talvez aí a gente criar depois uma live para discutir isso daí, que eu acho que é pano para manga. Uma discussão pesada de como fazer isso daí em academias mistas, né? Pano pra manga. Pano para manga, né? É verdade. Eu acredito da seguinte maneira, eu sou um cara neutro.
confio na questão da neutralidade. Eu vou ensinar boxe, eu ensino boxe para todo mundo de uma forma geral. Eu vou ensinar Muay Thai e ensino para todo mundo de uma forma geral. Alguns têm um objetivo X, outros Y, mas eu ensino de uma forma geral. Né? Eu não volto minhas aulas para o fitness e nem também volto para a competição. E a melhor forma de deixar isso claro é conversar com o aluno, né? Explicar para ele que, né, ele vai ter apoio, mas aquilo não é um centro de treinamento, nem nada disso. Né? Vamos ver se tem mais Então, perguntas. Dá uma olhada aí também. Ó, Paulão. As escolas que mais se diferenciam no Taekwondo são de origem, são do Oriente Médio, Ásias e Latinas. Tem grande diferença no estilo de combate. Perfeito, Paulão, é isso mesmo, né? O Lawrence sim, também ótimo. comentou muito bem. Sim, mas é durante o treino misto como fazer? Então, Fabiano, é complicado, né? É separar, ficar segurando batata quente na mão, né? Você pega, passa para outra mão, descansa um pouquinho. Não é fácil, né? Não é fácil, é complicado. Esse é o desafio do professor, Esse é o né? desafio do professor, né? Esse é o desafio do professor. Ó, o Isso aí é Pablão, complicado. Pablão. A Andréia tá aí também. Leuzeira, cada aula é uma aula. Todas as aulas que fiz com o mestre foi surpreendente e com um aprendizado novo. Muito obrigado, Pablão. Na verdade é isso, você entrega o conhecimento para o aluno, né? Eu acho que o professor, ele está ali com a função de ser mediador do conhecimento. Ele medeia o conhecimento. Nós não somos donos da verdade, né? Na verdade, hoje a gente falou muito disso, né? Sempre aluno, né? Um dia Sempre. você é professor, mas todos os dias você é aluno, né? É importante fazer essa interação, né? Porque um dia você ensina, mas todos os dias você aprende. E você entrega o conhecimento. O professor é isso, ele é o intermediador. Ele leva o conhecimento para a sala de luta e os alunos eles vão se desenvolvendo, né? Porque depende muito do aluno. Depende muito do aluno. Tem aluno que, por exemplo, por isso que também é uma outra discussão, a questão da graduação, né, Laura? Com certeza. Graduação é porque, assim, você tem dois alunos com o mesmo tempo de prática, mas com vontades, objetivos diferentes, né? E aí pode ser, você pode ter um aluno com uma condição muito mais avançada do que o outro, com o mesmo tempo de prática ali, né? Por isso que o professor acho que é o intermediador, ele entrega o conhecimento e o aluno ele tem que ter força de vontade para continuar firme com o objetivo, né? Com certeza. E eu acho que, na verdade, aí, só tentando dar uma complementação, pelo, através do que você já disse, e através do que a gente já conversou mesmo em Aham. momentos anteriores, acredito que se um praticante, igual o Fabiano acabou de falar aí, ó, às vezes sofre com academias que o treino é mais recreativo. Aí é complicado mesmo, porque se o praticante realmente tem a vontade de buscar um treino mais firme, um treino mais voltado para competição, para combate, eu acho que realmente ele tem que procurar um lugar, igual o Léo falou, que seja um centro de treinamento, né, Léo? Se você ficar buscando academia, que geralmente não são todas as academias, igual o Léo falou, eu também não faço isso aqui na minha academia, não sei no Time Mix, que a gente já é um lado mais recreativo, né? Um fight fitness, mas o taekwondo não. O taekwondo eu faço igual o Léo, eu faço uma geral, né? Mas se você ficar buscando academias que trabalham mais com recreação do que com a modalidade como um todo, aí realmente você vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Você vai ter que buscar um lugar que se encaixe aí, que tenha esse equilíbrio aí entre recreação e arte marcial, que não seja nenhum nem só o outro, que seja um equilíbrio, o yin yang aí, né, Leozão? Que a É gente verdade, costuma. é verdade, é verdade. Ó, o Mike mandou mais uma aí, ó. Opa, para você. Uma ideia para o Timemix seria abrir uma parceria, espaço com fisioterapeuta e nutricionista para as mulheres, alimentação para emagrecer de forma saudável, curar e prevenir lesões e físio. Legal, bacana. Eu, eu, Vou anotar isso aqui, boa, Mike. boa, né? Opa, excelente. Excelente ideia. Show.
Eu não sei de você, Loris, mas eu vejo muito isso hoje em dia, né? Eu acho que as artes marciais se tornaram uma alternativa multiprofissional, né? É um espaço multiprofissional, né? Por exemplo, você vê os jogos abertos do interior de São Paulo, hoje é obrigatório estar junto com o treinador, um profissional de educação física, com o CREF, né? E além disso, também fisioterapeuta junto com o atleta. Quando o atleta ele sofre uma lesão lá na área de luta, quem vai atender ele é o fisioterapeuta, né? Eu acho importantíssimo isso daí, né? É muito importante. Tem Eu, algum comentário eu com acho isso uma relação a isso? vantagem, na verdade. Porque nós temos que evoluir, né, Leozão? Sair daquela ideia de que luta é pancadaria, quem bate machuca mais o outro é o melhor, né? Quando a gente fala no esporte, né, em melhorar rendimento, em melhorar técnicas, estratégias de combate, a gente precisa de um educador físico, né? O professor da arte marcial, né, que não seja formado em educação física, que não tem o CREF, ele, infelizmente ou felizmente, ele precisa de um educador físico, né? Que prescrições de treinamentos físicos é somente educador físico que pode passar mesmo, né? Quando Concordo, é você sai verdade. ali da área da arte marcial, que não é exigido, né, CREF para ser o professor de luta, né? Quando você sai dali daquele seu conhecimento de arte marcial, você não pode querer tomar o lugar do cara que estudou, do cara que tem conhecimento para aquilo, do cara que tenha o know-how daquilo, que vai preparar fisicamente seu atleta, a musculatura dele, que tem um conhecimento teórico muito mais aprofundado do que a pessoa que somente praticou arte marcial. E vice-versa, o educador físico também não pode se atrever a querer dar aula de luta, que também não é o know-how dele, não é o conhecimento, ele não é gabaritado para isso, né? Verdade, E verdade, concordo. o fisioterapeuta para manter a longevidade e a recuperação dos atletas, né? Concordo. Porque Eu acredito muito nisso. O Mike tocou num ponto importantíssimo aí, que é a questão se você tem uma equipe multiprofissional, o indivíduo ele chega no objetivo dele muito mais rápido e corta muito mais. caminhos, né? Um grande problema de quem treina hoje em dia, quem treina sério, são as lesões, né? E você tem um fisioterapeuta junto com você, um bom nutricionista, acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que futuramente todas as academias terão que ter isso daí, né? Um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista, um bom psicólogo. Psicólogo, eu ia Tem falar que sim. trabalhos mostrando que o aspecto emocional ele está intimamente relacionado ao esporte e se pudéssemos dividir as importâncias, talvez 70% esteja relacionado ao aspecto psicológico, né? 70% do ganho esteja relacionado ao aspecto psicológico, né? Hoje tem autores que batem na tecla que o que faz o atleta ganhar ou perder, além de todas as outras coisas, né? É o seu aspecto psicológico, né? É a vontade de vencer, é o objetivo dele, né? Então, acho que isso daí também, um psicólogo também tem uma importância enorme, né, na área de esporte. Autoconfiança também, né, Leozão? Verdade, O verdade. com medo, se você já entrar com medo, já é complicado, né? Já é Já fica complicado, mais verdade. difícil de ganhar a luta, Não, no caso, né? Ô, Lucão, Lucão tá aí, Heitor, ó, o Ó, tem mais Rafa, comentário aí, bastante gente Leozão. aí. Mestre Genival do Jiu-Jitsu, seja bem-vindo, Ó, o grande Lucas mestre do Camilo. Jiu-Jitsu. Lucão tá aí também. Fabiano, vixe, lesão é meu sobrenome. Lesão, infelizmente, né? Esporte de combate, dependendo do esporte de combate, é quase inerente, né? A gente evita, na maioria das vezes, né? Eu acho que o grau de lesão ele também está muito intimamente relacionado ao volume de treino e a parte de planejamento, né? De planificação do treino, né? Que é uma outra coisa que evoluiu muito, né, Lores? Essa questão da planificação do treino, né? Antigamente a gente treinava da seguinte maneira: eu tenho que dar meu máximo todo dia e quantos mais vezes eu treinar, mais rápido eu vou chegar ao meu objetivo, né?
E aí o indivíduo se lesionava, parava de Hum. treinar, e aí ele perdia o condicionamento e virava um ciclo isso daí, né? E hoje não. Hoje você vê que você precisa de uma periodização, né? O atleta ele precisa criar um plano de treinamento, né? Em que você trabalha com volumes de treino e intensidades de forma diferenciadas, né? Para o atleta conseguir render mais e para o aluno também conseguir fazer mais aulas, né? A gente tem que pensar também no aspecto da academia, né? Do treino normal, do treino comum, não só o treino de competição, né? Mas do treino comum, né? Por isso que é tão importante ter aula com você, né, Léo? Porque você, além de ser um cara muito curtido aí na área das luzes, você tem um conhecimento científico também que, poxa vida, é diferenciado. Quando você manda fazer um exercício e comenta sobre glicogênio, sobre creatina, sobre ATPs, eu falo, nossa, onde que eu tô? Tô no primeiro mundo, isso aqui não é Brasil, não. Ah, Então, obrigado. Mas hoje realmente tem que é ter importância, né? verdade, verdade, com Desse certeza, com conhecimento. certeza. Ó, Marqueira, muitos professores dão aula inspirados na aula quando aprenderam, muitas vezes para atletas. Hoje as aulas são mais leves, diferente do que o Fabiano procuraria, evolução ou adaptação. Eu acredito que seja adaptação. É, eu acho que foi uma adaptação inerente da parte esportiva, né? Tem a É o questão também que braço a da gente parte esportiva, né? Tem uma questão também que a gente não tocou aqui, eu também acho que seja adaptação, que é a questão da manutenção dos alunos na academia, né, Léo? A gente não pode fingir que isso não existe, né? Nós Verdade. precisamos agradar os nossos alunos. Obviamente que nós não fazemos tudo que eles querem, porque senão não precisaria da gente ali como professor. Mas Verdade. de alguma forma a gente tem que fazer um treinamento também buscando aquele equilíbrio, né? Entre recreação, entre um treino mais pesado, um de outro ali, Verdade. um pouco Verdade. mais. O que que você acha disso aí, Léo? Não, eu Concorda comigo? concordo, concordo, concordo plenamente. Verdade. Júnior Galeotti. O maior problema são os atalhos que as pessoas buscam, anabolizantes, venda de graduação nas diferentes artes marciais, status em competição, academias responsáveis só têm profissionais habilitados. Muito bom, muito boa Falou colocação, viu, tudo. meu amigo? Isso daí eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, né? É a questão do caráter, do valor relacionado à arte marcial, né? Existem várias vertentes, mas eu acho que a pior de todas, eu acho que o pior aspecto de todos é a venda de graduação, né? Isso é concebível, né? Vai, Isso, vai ao contrário de tudo que preza a arte marcial, né? exatamente, vai ao contrário, vai Ao totalmente na contrário, contramão, né? completamente de Esbarra tudo. muito com o que você falou também, né, Léo? É, Como é que você vai ter um planejamento é, de treinamento, se o é, cara não tem uma vivência naquela modalidade? Como que ele vai ensinar para o aluno qual soco que ele é. tem que aprender primeiro, qual chute Verdade, que vem verdade. primeiro, né? O risco de lesão, o risco de machucar o atleta é muito maior. É muito Né? maior. Eu vejo que no Taekwondo tem os picaretas também, mas o Muay Thai eu tenho dó de vocês, porque o que É. tem de picareta aí nessa modalidade, você deve sofrer demais com isso daí, né, Eu Leozão? sofro, eu sofro. Eu tenho 7 anos que eu estou na mesma academia, agora vai fazer um pouco mais de 7, né? Porque entre entrar e sair, mas uns 7 anos dando aula na mesma academia, eu nunca formei um grau preto lá, né? E tenho orgulho disso aí, porque na verdade eu fiz o certo, né? Bom, tá faltando 20 segundos aqui, turma, para a gente encerrar nossa live. Bom, Nossa, passa muito rápido. queria agradecer. A gente vai fechar a live aqui, melhor assim, né, Loris? E voltar para despedir? Pode ser? Pode ser. Pode Pode. ser? E aí, Pode. se vocês puderem entrar novamente,